a nossa maior necessidade hoje não é a porta aberta, não é o emprego do ano, não é o melhor casamento. A maior necessidade hoje, minha, sua, da igreja, poder de Deus. Poder de Deus, irmãos. A maior necessidade hoje da igreja chama-se poder de Deus. Pode aplaudir o Senhor nesta noite. O texto diz, irmãos, que então o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Apoderar é conceder poder, irmãos. Dunamis, dinamis, poder, irmãos, graça, unção, ousadia, intrepidez. Então a maior necessidade nesses dias, irmãos, chama poder do Espírito Santo. Precisamos, amada igreja, de buscar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Sua maior carência, crente, é do poder de Deus, é da unção de Deus sobre a nossa vida. Muitas coisas vai mudar na sua vida quando o poder de Deus se manifestar na sua vida e através da sua vida. Poder de Deus, irmãos, e como está, a gente sente, irmãos, e vê como necessitados os homens, as mulheres, os jovens, as crianças hoje andam, irmãos, de certa forma vivendo uma vida destituída do poder de Deus. Por isso, irmãos, que diante de qualquer luta cai, diante de qualquer embate, tribulação da vida, se despedaça, vai à lona, cai, chora, irmãos, desespera, porque está faltando algo primordial, irmãos. Poder de Deus, unção de Deus sobre a nossa vida. Eu te digo que não há como você vencer o mundo que está aí fora, jovem, irmão e irmã, sem o poder de Deus. Não há como você enfrentar os leões do dia a dia, as tribulações, as adversidades, sem o poder de Deus. Não há como você enfrentar o seu eu, a sua carne pecaminosa, sem o poder de Deus. Não há como você vencer o leão chamado diabo, destituído deste poder. E nós vemos hoje, irmãos, pessoas se perdendo por ninharias, por tantas coisas, meu Deus do céu, se deixando levar por tantas coisas banais e fúteis nesses dias. Falta, irmãos, poder de Deus. E um dos propósitos do Espírito Santo, sabe qual é? De ministrar sobre a minha vida e a sua vida poder de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, você não se perde, irmãos, com ninharia, pequenas coisas. Não deixa levar, irmãos, pelas coisas banais deste mundo. Nada te prende, nada te manieta, crente. Nada te impede de você prosseguir na sua caminhada como um bom soldado de Cristo. Então a nossa maior necessidade chama poder de Deus. Para que serve o poder de Deus, meus irmãos e irmãs? Para que serve esse poder? Meramente para nos capacitar a sermos testemunhas eficazes do Senhor nesta terra. Não há como você testemunhar acerca de Cristo, ser um crente valente, destemido, um crente cheio da graça, intrépido lá no seu serviço, lá na sua escola. Se você não tiver o poder de Deus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Como testemunhar de Cristo, como falar do amor de Cristo, como falar do perdão de Cristo, destituído da graça. Poder de Deus, amados irmãos. Para que serve o poder do Espírito Santo? O poder do Espírito Santo serve também para nos fortalecer contra as astutas ciladas do diabo. Se o diabo é como um leão que ruge ao nosso derredor, irmãos, eu preciso me municiar, me encharcar de graça, de poder do alto.
foi isso que Jesus liberou sobre os seus discípulos em Lucas capítulo 10, versículo 19? Eis aí, vos dou poder e autoridade contra o diabo, serpentes, escorpiões. Para que serve o poder, irmãos? O poder de Deus traz ânimo sobre a nossa vida, igreja. O poder de Deus traz graça de Deus sobre a nossa vida. Sem o poder de Deus você será um crente fraco, apático, um crente birrento, um crente pirracento, preguiçoso. Mas quando a sua vida é acometida de graça, de presença do Espírito Santo, Ele vem, municia as suas forças, te enche de graça, de ânimo, meu irmão. O mundo não te aprisiona, as coisas deste mundo não te manietam, porque você está cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus. E isso vai acontecer com a igreja em Atos capítulo 4, versículo 31. A igreja sendo perseguida. Pedro, recém saído da prisão, no momento que Pedro reúne com esses irmãos oravam: ó Senhor, manda poder do alto, revista-nos de graça, ó, opera sinais, maravilhas, poder por meio da sua igreja. A Bíblia diz que tendo a igreja orado, tudo começa com a oração, meu irmão. Tudo começa com a adoração, com a entrega, com a renúncia. Tendo a igreja orado, a Bíblia diz que tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram, irmãos, a testemunhar com eficácia acerca do poder de Deus. O Espírito Santo traz ânimo, irmãos, traz dinamicidade sobre a nossa vida. O Espírito Santo faz, irmãos, o Espírito Santo nos adestra, nos aperfeiçoa. O Espírito Santo nos melhora para Deus, irmãos. É através do Espírito Santo que nós somos salvos. Charles Randall Spurgeon, ele chegou a dizer que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que alguém possa ser salvo sem ação sobrenatural do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence, é Ele quem diz que você está no pecado e você precisa melhorar como crente, como mãe, como pai, como servo de Deus, como obreiro do Senhor. O Espírito Santo, irmãos, também nos leva a ter desejo de orar, estudar a palavra, de interceder uns pelos outros. Será, irmãos? Não é o que nós estamos precisando nesses dias? Será que nós não estamos vivendo essa vida tão ausente de Deus, tão ausente do poder de Deus? Precisamos entender, irmãos, que nós somos totalmente dependentes do poder de Deus, Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a sua oração, você não irá orar convenientemente. Sem o Espírito Santo, a sua oração será xoxa, será fraca. Mas com o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, igreja. O Espírito Santo nos impulsiona a orar, a buscar a presença de Deus com fervor. Nós não podemos pregar, irmãos, sem o poder do Espírito Santo. Você não pode ser testemunha eficaz, você não pode ser um crente abençoado sem o poder do Espírito Santo. Você pode ter entendimento na palavra, pode ter teologia, diploma, graduado em alguma coisa, mas se você não tiver o poder do Espírito Santo, você é um zero à esquerda. O que vale, irmãos, é o poder de Deus na nossa vida. Foi o poder de Deus que fez a diferença na vida de Sansão. Foi o poder de Deus que fez Sansão ser intrépido, ousado, ir de encontro àquele leão. Dependemos do Espírito Santo, irmãos, para vencer os embates, as tribulações da vida. Precisamos do Espírito Santo, irmãos, para tudo, até para respirar, irmãos. E somos, irmãos, sem o poder de Deus na nossa vida. Se há algo que você precisa buscar urgentemente, aqui,
Poder do Espírito Santo. Os leões estão aí. Eles estão prestes a te abocanhar, a te tragar, crente, a te derrubar, a te afastar dos preceitos do Senhor. Mas o que fazer? Você vai enfrentar esses leões? Você vai se afugentar? O que fazer, irmãos? Eu encerro essa palavra dizendo o que fazer para recebermos este poder nesta noite, aqui. Primeira coisa, é se alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, faça isso agora, urgente. Lembra da pregação de Pedro, onde se converteram quase 3.000 pessoas? Coração compungido daquela multidão, perguntaram a Pedro: Pedro, o que faremos? Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós, e recebereis o poder do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Necessário arrependimento, irmãos. Sem arrependimento, sem quebrantamento, o Espírito Santo não virá. O que fazer para receber este poder, irmãos, nessa noite? Você precisa ter a humildade, a hombridade de reconhecer que você precisa. Você necessita. Eu necessito. Preciso, irmãos, da graça, do poder de Deus sobre a minha vida. Sem o poder de Deus eu não consigo ficar de pé, irmãos. Maior necessidade, volto a dizer, chama o poder de Deus. Mas você, que aqui está, você não está tão cheio assim. Você não está tão capaz assim. Um termo que eu repito sempre nas minhas ministrações: você já foi mais crente do que tem sido hoje. Você já orou mais do que tem se orado hoje. Você já leu mais a Bíblia do que tem lido hoje. Você já congregou mais do que tem se congregado hoje. Você já foi mais usado por Deus. Então você precisa reconhecer, dizendo: Senhor, de fato, eu preciso dessa graça sobre a minha vida.